Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Marcelo Sena e essa é a 15ª edição da Entrevista Primaz. Participam comigo hoje o jornalista Luiz Pereira e a estagiária de jornalismo Mariana Paz. Nesta semana, temos a honra de receber a professora doutora Cláudia Marliere, magnífica reitora da Universidade Federal de Ouro Preto. Cláudia Marliere é professora titular da Escola de Nutrição da UFOP e leciona na instituição desde 1989. Graduada em nutrição pela UFOP, é especialista em saúde materno-infantil pela Universidade de São Paulo e PhD em avaliação de impacto ambiental em saúde na Universidade de Gales. Coordenou programas e projetos de extensão, exercendo o cargo de pró-reitora de extensão da UFOP entre 1993 e 98. Atuou ainda como superintendente da Fundação Educativa de Rádio e Televisão de Ouro Preto, foi chefe de departamento e diretora da Escola de Nutrição da UFOP, e Cláudia orienta pesquisas no programa de mestrado em Saúde e Nutrição da Escola de Nutrição da UFOP e tem experiência na área de nutrição, com ênfase em epidemiologia nutricional, doenças crônicas, consumo alimentar, saúde do trabalhador e Bolsa Família. Desde 2017, ocupa o cargo de reitora da UFOP e cumpre seu 4º ano de mandato. Seja muito bem-vinda, professora Cláudia, à Entrevista Primaz. Eu que agradeço a Primaz pelo convite, Marcelo, o Luiz, a Mariana e o Gabriel, por estar aqui hoje, participando dessa entrevista, onde é importante, muitas vezes, a universidade passar algumas informações, para a sociedade onde ela está inserida. Então, nesse sentido, eu agradeço o convite. Muito bem. Professora, a proposta de ensino remoto emergencial da UFOP talvez seja a ação mais incisiva da instituição na tentativa de amenizar os impactos da pandemia no campo do ensino. E o início das aulas está previsto para o dia 24 de agosto. Então, eu te pergunto como que está o andamento desse projeto e em que fase que nós estamos hoje? Este projeto, ele foi construído de forma coletiva, com a comunidade acadêmica, o projeto letivo especial emergencial, uma vez que ele teve um primeiro projeto desenhado pela Prograde, pela Pró-Reitoria de Graduação, e a Prograde, então, inicialmente começou a reunir com os diretores de unidade, depois com os departamentos, com o DCE, no sentido de buscar propostas que ajudassem o PLE de uma forma que fosse atendido todas as demandas de toda a comunidade acadêmica. Então, esse projeto hoje a gente não considera mais como um projeto da Pró-Reitoria de Graduação, mas sim um projeto da comunidade acadêmica, universitária, porque nós tivemos todos esses atores participando, da construção do PLE, e ele foi, então, aprovado nos conselhos superiores, depois de todas as sugestões, das unidades e departamentos, dos professores, e dos também discentes e técnicos, administrativos em educação, que estavam envolvidos no projeto, e foi aprovado no CEP, no CUNE, e com isto, ele tem o início para dia 24, com o término para o dia 17, ao término das aulas, com as provas especiais, os exames especiais do dia 17 ao dia 19, e no dia 23 é o último dia para lançamento das notas, são 8 semanas, previstas de atividades, curriculares, componentes curriculares que foram oferecidos pelos professores. Todos os departamentos da universidade ofereceram algum tipo desses complementos curriculares, vamos dizer, de algumas disciplinas, desses componentes que a gente chama de curriculares, que são as disciplinas, e
Eu acredito que é de extrema importância, visto que nós estamos atravessando uma situação e um período muito atípico, né, com a pandemia, né? Então, nós sentimos que existia, sim, uma demanda, inclusive, muito grande por parte dos discentes, onde foi feita, inclusive, uma pesquisa pormenorizada sobre várias informações, muito diferente do que foi realizado em outras universidades. Quando nós fechamos o relatório das informações com os alunos, já tinha uma participação de 85%. Hoje a gente já conseguiu quase que falar com a totalidade. 99,9% dos alunos já foram contactados. E nós sabemos até por que alguns deles não manifestaram, não responderam o questionário, né? O que aconteceu, por que ele não participou, né? Então, nós temos todas essas informações. E nós tivemos também a preocupação de saber todas as informações, inclusive, não é só porque ele não participou, se ele tem condições, por exemplo, como está a saúde dele, como que está o ambiente do domicílio, para ele poder cursar esses componentes curriculares, né? Da mesma forma, nós tivemos uma preocupação também com os docentes, nós temos quase 600 docentes inscritos nos cursos para trabalhar com a plataforma Moodle, né, que serão ofertados esses componentes curriculares oficialmente pela plataforma Moodle na UFOP, e nós tivemos um webinário junto com a UFMG, no sentido também de dar orientações, né, da importância e como fazer essas disciplinas, né, oferecer essas disciplinas via plataforma Moodle, e outros cursos também. Então, o que a gente está percebendo, que existe também por parte dos docentes, o interesse não só em conhecer a plataforma Moodle, mas também uma forma de conhecer e também oferecer. Mas nem todos que se inscreveram no curso, eles estão oferecendo. Isso mostra, inclusive, que a universidade deu a opção ao docente, ao discente, de que se ele não quisesse ou não achasse, por algum motivo, condições, né, de oferecer essa disciplina, esses componentes curriculares, ele não é obrigado, né? E quando nós voltarmos presencialmente, porque o nosso calendário é o calendário do vírus. Então, quando nós voltarmos, essas disciplinas serão oferecidas presencialmente. Então, nesse sentido, eu acho que a UFOP, ela fez um projeto de oferecimento desses componentes curriculares bastante diferente de outras universidades públicas brasileiras. Então, nós estamos com características muito específicas, porque nós levamos em considerações várias situações, tanto por parte do docente, quanto por parte do aluno, né? Então, isto nos dá uma garantia, pelo menos é o que a gente espera, de que o nosso curso possa oferecer uma maior qualidade, né? Não que venha, nós não temos o objetivo de que este PLE, ele vai substituir o curso presencial, esse não é o nosso objetivo, né? Pelo contrário, nós estamos aqui oferecendo como parte de um trabalho que acreditamos ser importante neste momento, principalmente para o discente, né, como uma forma de interação e manutenção de vínculo com a instituição. Então, agora no SISU, por exemplo, as matrículas foram realizadas, quase já 90% das vagas foram ocupadas, mas nós temos uma preocupação, porque este aluno ainda não tem um vínculo e não conhece a instituição, então nós temos que manter um contato estreito
com este aluno no sentido de estimular, ficar e cursar as disciplinas, né, que serão oferecidas. Então, o PLE, ele vem como uma atividade que não substitui, ele tem um período curto, ele é pontual, e ele tem um período curto de oferecimento, ou seja, em momento algum, ele vai substituir as atividades presenciais. Agora, nós temos que pensar como que vai continuar essa vida acadêmica, por quanto tempo, né? Porque, apesar de existir, as vacinas estão em andamento, já estão sendo testadas na população, nós não temos ainda uma data prevista de que a sociedade brasileira vai ser vacinada e nós teremos condições de ter um retorno seguro, né? Porque por mais que nós trabalhamos com a biossegurança nesse retorno presencial, somente a vacina, com certeza, nos dará a garantia dessa segurança, que também ainda é difícil definir, porque, apesar dela já estar na fase 3, muitas delas, né, das vacinas, nós, mesmo depois de aplicada, você tem que acompanhar se realmente ela responde aquilo que ela se propôs a responder, né, que é dar a imunidade, né. Então, nesse sentido, fica difícil você estabelecer quando voltaremos presencialmente. E isso é uma forma de você também, se tivermos que voltar, mesmo quando já tivermos a vacina de uma forma gradual, você ter esses alunos que vão cursando essas disciplinas, esses componentes curriculares, eles provavelmente, nós vamos ter dentro de sala de aula, menos alunos cursando aquelas disciplinas. Então, nós vamos poder ter um sistema de biossegurança melhor, por exemplo, nós vamos ter condições de ter o distanciamento adequado, por exemplo, entre as carteiras, né, distribuindo os alunos melhor dentro da sala de aula. Nós vamos garantir, por exemplo, tanto a saúde e a vida dele, como também do docente e também do servidor, né, que estiver envolvido nas atividades acadêmicas. Então, o PLE, ele vem com este objetivo, né, de ajudar, inclusive, nesse retorno presencial, né, além de oferecer ao aluno, talvez, esse contato ainda com a universidade, para ele não perder o vínculo, que ele possa cursar alguns componentes que o não atrasem tanto, né, por exemplo, no curso, permite ele talvez chegar à formatura talvez mais rápido, né, do que se nós não fizéssemos nada, quando você compara ao não oferecimento de nada, né. Então, é nesse sentido que eu acredito que o PLE, ele veio para ajudar, né, a comunidade acadêmica. Logicamente, tudo que é novo, ele passa por uma experimentação. Nós não podemos nós estamos tentando cercar tudo. Por exemplo, a questão da exposição das aulas, né, dos professores que estão dando a garantia ao docente e falando para o aluno que ele não pode fazer isso, quer dizer, no ato da matrícula, a gente vai dar toda a orientação ao aluno, nós vamos disponibilizar para os docentes todos os direitos, o que ele pode, o que ele não pode, né, fazer, por exemplo, não pode baixar qualquer tipo de vídeo, né, os alunos não podem divulgar isso de forma irresponsável, né, e tem que ter a garantia de autoral, né, do trabalho docente, ele tem que ter a garantia. Então, isso tudo nós estamos trabalhando, inclusive, juridicamente, para dar as melhores informações possíveis aos docentes. Então, mas é uma experiência, nunca fizemos.
desta forma, remotamente. Então, por mais que nós podemos tentar imaginar ou trabalhar com as possibilidades de erros, provavelmente algum vai ter. É muito difícil você falar em 100% de acerto, mas nós temos que experimentar e ver se o que deu errado, o que deu certo, e aperfeiçoar, se for necessário, para, se tiver necessidade de oferecimento novamente de um PLE, que a gente esteja mais, com mais experiência para que o sucesso seja melhor. Mas eu acredito que, eu tenho que acreditar que é uma experiência nova, mas que com resultados, com certeza, que podem ser muito positivos. Professora, a UFOP fez uma pesquisa online, né, sobre a situação dos alunos e na apresentação dessa pesquisa surgiram algumas propostas, né, como o pagamento, o auxílio financeiro para pagamento de internet para alunos de baixa renda, também a possibilidade de disponibilizar notebooks, né? Então, gostaria de saber em que etapa está esse projeto, os auxílios serão pagos, como vai funcionar isso em relação à praça? Bem, existem 2 editais que já foram liberados, né, onde os alunos se inscreveram nesses editais, onde nós temos aí um edital que na época, que era do governo, do MEC, né, que ele disponibilizava também o acesso à banda larga, mas que muito poucas cidades, nesse primeiro edital do governo, muito poucas cidades foram atendidas, nós, inclusive, nenhuma de nossos campi foram atendidos, né? Então, e o nosso edital, que a gente está dando um auxílio de R$100 mensais para o aluno de vulnerabilidade socioeconômica, para que ele possa contratar, né, uma banda larga, né? Então, esse já temos o resultado e provavelmente, acho que ainda neste mês ele deve ser liberado esse recurso de R$100. Nós estamos estudando a possibilidade também de oferecer, talvez, um auxílio que ele possa ou alugar um computador, ou um notebook, no caso, né, um notebook, ou melhorar até o seu próprio, com algum tipo de, sei lá, de um upgrade do seu computador, né? E nós estamos, assim, avaliando, esperando algumas respostas também de algumas empresas privadas que a gente trabalhou no sentido delas nos dar o apoio também para poder ajudar esse aluno de vulnerabilidade socioeconômica obter este equipamento, mas ainda nós não tivemos, mas a gente deve definir isso até agora, meados de agosto, e se a gente não conseguir, nós não temos proibido legalmente a gente comprar e doar para o aluno, nós não podemos, né? Então, isso tem que ser via uma empresa, tem que ser via uma fundação, e tem que ser alguém comprando externamente, não nós. Então, provavelmente, a gente vai ofertar também na forma de auxílio. Agora, a gente não tem ainda o valor, porque, por causa dos recursos, né, da universidade, que estão bastante escassos, como vocês já bem sabem, nós estamos avaliando quanto de auxílio nesta modalidade para aluguel, ou mesmo outra forma de melhorar o equipamento, ou, né, ou de outra forma de acesso, talvez a um tablet, alguma coisa que ajude a ter uma qualidade melhor, inclusive, de acompanhamento das disciplinas, este valor ainda a gente está por definir, mas com certeza teremos um auxílio. Bom dia, Cláudia.
A UFOP acabou de publicar um estudo bastante completo sobre a situação da Covid em Ouro Preto. Qual a relevância do trabalho de pesquisa e extensão da universidade nas comunidades onde ela está inserida, sobretudo no enfrentamento à pandemia? Na verdade, a universidade, ela tem uma função social extremamente importante, né? Aqui é um lugar, talvez o único, em termos de instituição, que a gente pode e deve ter a liberdade, né, de expressão, né, de cátedra, né, de pesquisa, né, e através desse papel social, através da extensão, praticar esse papel social. Então, nesse sentido, o que a gente pode observar é que nós estamos trabalhando com mais ou menos 18 projetos na área de pesquisa, sobre em várias áreas, né, em vários domínios, né, desde a área de saúde, como também na área de exatas, como na área, por exemplo, da própria CCI, né, na área de humanas também. Então, é um espectro muito grande da atuação dos nossos docentes, discentes e técnicos na área de pesquisa. Fazemos parte, inclusive, da rede de laboratórios que faz o diagnóstico da COVID, né, da doença, com credenciamento, né, do nosso laboratório pela FUNED. E nesse sentido, a nossa contribuição, não só da UFOP, das universidades públicas brasileiras, elas têm sido enormes, né, assim, a contribuição é enorme no sentido de mostrar que nós, da universidade pública, é que fazemos ciência nesse país, assim, é lógico que tem outros institutos de pesquisa, mas nós temos uma contribuição na pesquisa brasileira de mais de 70% dela é realizada dentro das universidades públicas, né? Então, a UFOP não foge disso, a UFOP tem esses 18 projetos ligados à Covid diretamente, fora outros indiretamente, né? E grande parte desse trabalho de extensão que tem sido realizado, muito deles, inclusive, tem sido através da própria CCI, né, junto com a extensão, divulgando através da rádio e da televisão, da UFOP, vários programas, não só educativos, como também de educação para a saúde em relação à Covid-19, né? Então, isso mostra a importância de uma universidade pública, né? Nesse contexto de uma pandemia, de um problema de saúde pública, que é um cenário muito parecido com um cenário de guerra, para não falar que é um cenário de guerra, né? E a nossa contribuição para a sociedade é muito grande, né? Ela inclusive, ela exaltou, a pandemia exaltou, ou mostrou, ou abriu a cortina da universidade para a sociedade brasileira, mostrando o que ela faz e como que ela contribui, porque muitas vezes as pessoas da sociedade não conseguem entender o que a universidade faz. Eu acho que a Covid, ela mostrou isso, que a universidade pesquisa, que a universidade torna viável, por exemplo, trabalhos, não só de investigação, como também de ação, através da extensão, para que as pessoas adoeçam menos, morram menos, né, que luta pela vida da população, da sociedade brasileira. Então, isso mostra a essência, né, da universidade, a importância de ser uma universidade pública, porque as universidades públicas é que fazem e têm esse compromisso com a sociedade, porque é esta sociedade que mantém a universidade pública. Então, nós trabalhamos para a sociedade. E isto, com a pandemia,
mostrou e deixou muito claro essa importância da universidade, né, na contribuição via ciência, via o ensino, via a extensão, então, a inovação, né, quer dizer, a tecnologias, quantas pesquisas nós estamos realizando aqui, na UFOP, que estão trabalhando com novas tecnologias, né, para detecção, por exemplo, mais precoce da doença, né, então, é de extrema importância, a universidade descortinou, né, as suas ações, mostrou para a sociedade o seu trabalho, como ele é realizado, como ele é feito. E, infelizmente, vivendo num momento difícil para as universidades públicas, né, porque mesmo sem os recursos, mesmo para a pesquisa que foram cortados, também para a educação, né, para o ensino, de uma forma geral, para a universidade, para a educação pública, nós ainda estamos mostrando que damos conta de fazer muita coisa, mesmo com esses cortes, e mostrando que cada dia mais a importância de investimento na educação pública é imprescindível, né? Então, a Covid mostrou, eu acho que mostrou essa universidade, mostrou o que é uma universidade pública, mostrou o que ela faz, e isso é muito importante, né? E foi através da pesquisa, do ensino e da extensão, e também da inovação e da tecnologia, que mostra que nós não somos essa balbúrdia, pelo contrário, né? Nós trabalhamos sério, nós somos responsáveis, mas aqui dentro se debate posições, e é permitido debater posições diferentes, o diverso, né, o que se não é permitido, ou que se não se discute em outros locais, em outras esferas, aqui dentro é permitido, por isso que talvez incomode tanto, né, pessoas ou governos, né, porque aqui dentro é um espaço, é um local que a democracia é prevalente, então a gente respeita todas as ideias, todas as posições. Lógico, temos conflitos? Temos, mas eu acredito que é o espaço ainda institucional que nos permite ainda esse tipo de, vamos dizer assim, de elogio crítico, porque nós sabemos da nossa importância, mas nós também sabemos dos nossos problemas, né, o que nos acomete, né, então, e quais, tanto do ponto de vista da cátedra, como do ponto de vista administrativo, eu como gestora, né, aqui posso falar das dificuldades, mas por isso que nós não podemos perder de vista a luta pela universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, né, porque também está na pauta dessa instituição, que incomoda tanto, pautas como esta, né, pauta de gênero, pauta de etnia, de raça, né, então isso incomoda, porque quando você dá voz a essas pautas, as pessoas passam a ser insubmissas, né, elas passam a ter um outro diálogo. E como que você controla pessoas insubmissas? Você não controla. Você não tem como controlar. Então, e isso é aceito, isso é permitido, isso flui dentro de uma instituição pública de ensino superior. E é isso que nos difere de outras instituições. E por isso que nós incomodamos tanto. Então, dar essa visibilidade do que nós fazemos e do que se discute aqui dentro, incomoda mesmo. Principalmente, assim, pessoas que são contrárias, que querem tolir, né, esse tipo de organização, vamos dizer assim, né, porque nós também temos uma liberdade também de optarmos e não atender, por exemplo, o mercado e nem atender o governo,
Isso é autonomia, né? Então, é outra forma de incômodo, né? Eu não vou respeitar nem o que o governo está propondo, também não vou respeitar o mercado. Aqui nós temos outros conceitos, outras propostas, mas nós temos os elogios críticos. Nós sabemos do que somos capazes, mas também sabemos dos nossos problemas. E nós discutimos e precisamos discutir mais para avançarmos nisso. Nessas questões que eu, como gestora, acredito que apresentam-se como problemas burocráticos, né, que podem ser superados, outros tipos de problemas, inclusive, dessas relações entre os atores da própria universidade, né. Então, eu acho que hoje a universidade, ela tem figurado como uma instituição muito, se não a mais importante, uma das mais importantes no combate à pandemia, né, pela sua própria natureza, né, pela própria, é inerente a ela o que ela faz, e isso a projeta como uma das principais, se não a mais importante instituição no combate à pandemia da Covid-19. Professora Cláudia, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais também sobre como que é administrar, como que é, né, se responsabilizar pela instituição pública, como a UFOP em tempos tão difíceis, mas eu queria retomar um pouquinho agora esse último estudo que a UFOP fez em Ouro Preto, que ela dá informações muito detalhadas da doença na cidade, né, por gênero, por faixa etária, e tudo. É um estudo muito completinho e que ele é louvável. E aí eu queria te perguntar, mais especificamente, assim, porque ele foi lançado na mesma semana, nos mesmos dias em que Mariana se chegou à triste marca de 1.000 infectados por Covid-19 na cidade. Nós alcançamos essa marca há pouco. E aí eu queria te perguntar, assim, por que não foi possível incluir Mariana nesse estudo? Porque ele é tão invejável que a gente queria tê-lo também aqui em Mariana. Então, por que nesse primeiro momento, ou nessa fase, não foi possível fazê-lo também aqui? Bem, você está falando do boletim epidemiológico? Isso, que o da UFOP tem informações muito mais completas até do que os que são ofertados pelas prefeituras e pelas secretarias de saúde. Sim. O boletim epidemiológico, ele surgiu numa proposta entre profissionais do Comitê de Enfrentamento da UFOP, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né, onde os dados são computados, né, então nós para fazermos o boletim epidemiológico, nós precisamos desses dados. Esses dados, eles pertencem ao povo. Ele não é de nenhuma instituição, nem da UFOP, nem da prefeitura, ele pertence ao povo. E o que acontece? Esse boletim, ele surgiu agora para a UFOP, porque houve uma discussão entre a universidade e a Secretaria de Saúde e a prefeitura, o prefeito, para que a gente pudesse fazer esse boletim epidemiológico para mostrar como que se distribui a doença na população. Isso que é epidemiologia, né? Como que ela se distribui, né? Então, houve, então, uma disposição para que esses dados fossem, então, computados. Então, nós mostramos onde que ela está distribuída, como que ela está distribuída, né? Mas os dados que eu tenho, e que eu trago aqui hoje, até 31/7, eu tenho de Mariana, Ouro Preto e João Molevade. Então, os estudos, não o boletim epidemiológico, mas nós estamos fazendo os estudos de todos os campos onde nós estamos inseridos. Agora, o boletim epidemiológico precisam de outros dados que nós temos que entrar em contato com a Secretaria de Mariana de Saúde e Secretaria de Saúde João Molevade. Aí nós também podemos fazer o boletim epidemiológico dessas outras cidades, Mariana e João Molevade. Mas eu tenho aqui que
quando a gente calcula a velocidade de transmissão, né, de contágio, que a gente chama assim, que é o RT, a gente está colocando aqui que até dia 31, em Ouro Preto, era em torno de 1,0957. Mariana era 1,1918. E de João Monlevade era de 1,1189. O que significa isso? Para cada, por exemplo, Ouro Preto, 1,0957. Para cada 100 pessoas infectadas, eu vou ter o quê? Ela pode transmitir para mais 109 pessoas. E se esse crescimento é vertical, você vai ter que multiplicar o 109 por 1,0957, que vai dar 128,8. Aí você multiplica 128,8 mais 1,0957, você vai ter aí quase 130 casos a mais, entendeu? Então, o crescimento é exponencial. Então, nós temos, até 31/7, nós estamos acompanhando Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, e outras cidades onde os nossos alunos são oriundos. Por que o nosso interesse? Porque nós acreditamos que essa migração, ela pode trazer o aumento dessa taxa de contágio, ou mesmo aumentar, né, o número de casos, traduzindo, aumentar o número de casos nas cidades onde existem os campos da UFOP. Então, os dados que eu tenho em mão agora, assim, que foram calculados, é até dia 31/7. Mas até 31/7, o que a gente também observa é que a média móvel dos 7 dias dos casos confirmados, quando comparados com a média móvel de 14 dias atrás, o que a gente encontra é que Ouro Preto está com 4,48, Mariana 10, desculpa, aqui é só a média móvel de 7 dias. Ouro Preto 4,48, Mariana 10,26 e João Monlevade 8,29. Quando você compara essa taxa média, essa móvel média de 7 dias, com a taxa média móvel de 14 dias atrás, está mostrando que Ouro Preto, ela está com uma taxa de crescimento do número de casos em torno de 22,7%, considerada alta, quando é acima de 15%, a gente já considera alta. Nós temos Mariana, um crescimento negativo, ou seja, baixa, então um crescimento baixo, até dia 31, comparado com 14 dias atrás. E também com João Monlevade mais alta ainda, em torno de 48,3%, né, por cento. Então, nós estamos observando, nós estamos com estatísticos trabalhando com esses dados, o professor Ricardo, da estatística, que tem feito esses dados diariamente calculado, para você trabalhar com essa média móvel, para você ter essas informações mais precisas. Então, portanto, quando a gente calcula o RT, que é essa velocidade de transmissão, Ouro Preto está com uma taxa de transmissão muito alta, né, de 22,5. Então, isso mostra a importância, inclusive, da gente ter esses cálculos para explicar à população a importância da quarentena, né? Porque isso, quando você calcula o RT, é a contaminação secundária de pacientes primários, aqueles que estavam infectados que contaminaram os secundários, entendeu? Porque vai a multiplicação exponencial. Então, quando esse RT, ele é menor do que 1, mostra que você está controlando a doença. Por quê? Porque você está tendo menos transmissão dessa doença, né? Ou seja, menos pessoas estão infectadas, portanto, menos pessoas
vão transmitir a doença. Quando esse R é maior do que 1, mostra, então, esse crescimento exponencial que eu expliquei para vocês, né? De 100, 109 vão ficar infectados, depois passa para 128,8, depois pode passar para quase 130. Então, nós temos que manter esse R abaixo, menor que 1. Quanto mais baixo for, maior é o controle da doença, da transmissão da doença, do vírus, né? No caso do vírus. Então, isso para nós é muito importante. Agora, em relação ao boletim epidemiológico, com certeza, esse contato com a Secretaria de Saúde Mariana e de João Monlevade vai nos permitir também fazer. Foi o primeiro boletim que saiu agora, saiu domingo, né? Ele é muito importante, mas, assim, foi um trabalho desenvolvido, porque leva um tempo para você ter a coleta dos dados, tem que ser dados que são fidedignos daquela realidade apresentada. Então, foi o primeiro, e foi feito, então, para Ouro Preto, mas, com certeza, faremos para Mariana e João Monlevade também. Mas nós precisamos dos dados que a Secretaria nos disponibilizem esses dados, entendeu? Porque se não disponibilizar, fica impossível para nós de calcularmos. Então, é uma contribuição muito importante, porque você sabe onde está a distribuição da doença, nos bairros, nos distritos, né? E isso, você pode ter maior controle quando você, por exemplo, sabe que tem casos, número de casos novos, que a gente chama de incidentes casos, naquela região ou naquele bairro, a gente pode, né, trabalhar mais de forma preventiva, aumentando mais o isolamento, pedindo isolamento, orientando a população, e com isso a gente vai tendo um R menor do que 1, e vai diminuindo, então, a transmissão, né? Professora, mudando agora um pouquinho de assunto, mas nem tanto, vamos falar sobre política e pandemia, né? As instituições públicas de ensino estão enfrentando muitos desafios no Brasil, sobretudo financeiros, tem também o impacto da pandemia na economia brasileira, né? São coisas que a gente não consegue mensurar, né, com muita precisão agora, mas falando da UFOP, qual que é a atual situação financeira da universidade? Quais são as suas preocupações para esse momento, nesse sentido? Apesar desses 3 anos e meio de gestão, eu peguei o Temer, né? Eu fui nomeada no governo Temer. Então, desde o Temer eu venho sofrendo com os cortes, que também já vinham anteriormente ao Temer, uns cortes mais menores, mas já haviam cortes, mas com Temer acentuou esses cortes, né? Nos 2 anos Temer, o que eu percebo é que existia uma capilaridade dentro do MEC para que a gente conseguisse negociar recursos, por exemplo, que seriam necessários e que estava acima da LOA, que é a lei de orçamento, né? Que geralmente é aprovado lá no Congresso Nacional. Agora nós estamos no momento de fazer a PILOA, né? Mas aí a PILOA é do Executivo que apresenta o Legislativo e se torna lei, a lei orçamentária. Neste momento, nós estamos numa situação que eu vou falar mais crítica, né? Mas desde o Temer até agora, para vocês terem ideia, nós já tivemos, em outros governos, um valor de capital um orçamento de capital para o FOP, por exemplo, em torno de 16, 18 milhões. Hoje eu trabalho com 1,8 milhões. No caso do custeio, ele teve um corte, mas o custeio da UFOP está em torno de 53 milhões ano.
neste início do ano, e no governo Temer, numa política compensatória que eu, inclusive, mostrei uma época com dados no MEC, eu consegui subir de 3.900.000, que eu peguei o orçamento, em 2017, nós chegamos em 2018 com em torno de 5.600.000, 2019 ele já caiu para 1.800.000, e hoje, provavelmente, na Piloa, ele vai cair para 1,5 milhão para o ano que vem. Esta é a previsão. Então, se a gente observar, a queda ela é muito brusca, foi muito grande, né? Apesar disso tudo, no governo Temer, a gente tinha essa capilaridade, inclusive, de mostrar os dados, de conversar, explicar a situação da universidade, em termos orçamentários, e conseguir, às vezes, recurso fora da LOA. E, às vezes, através de um TED, que é uma transferência eletrônica, que vem, por exemplo, para uma rubrica específica. Por exemplo, eu negociei uma dívida antiga da CEMIG, da Universidade Federal de Ouro Preto, que estava em torno de 1,5 milhão, e negociando aqui com o Estado, que estava dando vários incentivos, inclusive, para quem pagasse acertasse essa dívida, a gente conseguiu, na negociação com o Estado, para que caísse para 700.000, de 1,5 milhão, veio para 700.000 a nossa dívida. Eu apresentei isso ao ministro, na época era o ministro Mendonça Filho, e ele entendeu a preocupação e a necessidade de resolver um problema antigo da Universidade Federal de Ouro Preto, que era o pagamento, por exemplo, acabar com essa dívida da universidade em energia. Hoje nós gastamos mais ou menos 400 mil, né, de energia. Então, assim, existia essa capilaridade de negociação. O Weintraub, eu nunca encontrei com o Weintraub, né? Eu nunca fui a uma reunião com o Weintraub, até porque não adiantava. Mesmo que eu fosse apresentar algum dado, ele nunca era sensível, ele era contrário às instituições, né, públicas de ensino superior. Então, ele nunca concordaria com nada que você fosse propor, até que fosse uma coisa correta, justa, né? Então, assim, com Weintraub eu nunca me reuni, acho que eu fui 1 ou 2 vezes no MEC nesse período, porque o que eu tinha que apresentar, porque a dificuldade de capilarização em termos de negociação era muito difícil, eu apresentava mais na forma de ofícios e telefonemas. A Secretaria de Educação Superior, a SISU, onde aí sim, às vezes as pessoas tinham até a vontade, e a boa vontade tem até hoje de escutar, mas muitas vezes não conseguia também atender por uma política, né, do governo de ser contra as universidades. Então, o que diferenciou é que o Mendonça, ele era um cara político, e ele, então, negociava, ele entendia as necessidades das instituições. Ele não era contrário, vamos dizer assim. Poderia, não é da área de educação, mas também ele não era contrário. O Weintraub, ele não é da área, quer dizer, é professor da Federal de São Paulo, mas ele é contra as universidades públicas. Então, isso dificultou muito, né? O que a gente tem ganhado de recurso extra do governo é quando ele tem soltado alguns editais que a UFOP tem concorrido e nós temos ganhado. Por exemplo, nós ganhamos 1.700.000 o ano passado com um edital de células fotovoltaicas para que a gente diminua o custo de energia, que já está sendo licitado e que vai ser implantado em breve na UFOP. Agora, nós concorremos a um edital de
2 milhões para proteção e combate ao incêndio. E combate a incêndio, nós ganhamos 2 milhões. E assim vai, tem outros valores que também nós conseguimos, além da LOA, né, que a gente fala, que também entrou nesses 2 milhões, acessibilidade. Então, seria de acessibilidade, prevenção e combate ao incêndio. E com isso, nós também recebemos, às vezes, a gente eu vou no Congresso Nacional, peço alguma emenda parlamentar, emenda de bancada das mineiras, a gente participa, e a gente negocia, e quando vem um montante, a gente divide entre as federais mineiras, né? Com isso aí, por exemplo, eu consegui quase 2,5 milhões que foram investidos no NTI, entendeu? Que são recursos fora da LOA, então, do governo. Então, conseguimos equipar o NTI, que estava, por exemplo, nós investimos no data center, que precisávamos fazer um upgrade, porque senão qualquer hora a gente perderia todos os nossos dados. Nós terminamos a mudança do NTI, que saiu do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas para o Centro de Convergência. Nós compramos todos os móveis, a necessidade dos computadores. Então, assim, são orçamentos extras que a gente vai negociando, né? Com isso também nós implementamos isso que nós estamos vivendo aqui agora. Eu trouxe um recurso de R$60 mil na época para implantar o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, e também que não nos custou nada nesse convênio com a Google para implantar essa plataforma Google G Suite, que é essa que nós estamos aqui, que permite fazer reuniões, melhorou o nosso e-mail, a nossa comunicação, além de dar um suporte muito grande, essa plataforma G Suite, para, por exemplo, para a comunidade, principalmente docente, né, e discente, de interação, inclusive com algumas ferramentas que podem ajudar tanto na formulação e na preparação de aulas, como também na transmissão, né? Então, isso que nós estamos vivendo aqui, essa entrevista remota, foi possível por causa desse convênio com a Google, né? Então, nós conseguimos recursos que a gente conseguiu, por exemplo, um grande número uma compra de computadores para atender, por exemplo, o jornalismo, que precisava de melhorar os computadores, que há 10 anos vocês parecem que trabalham com uma necessidade de capacidade maior, né, de computadores que dão respostas, né, porque vocês trabalham com uma necessidade maior de memória, né, do computador, que possa rodar vários tipos de softwares. Então, a gente conseguiu, por exemplo, essa compra agora dos computadores para jornalismo e para outros cursos também, né? Então, mas isso são recursos, geralmente, que a gente vem trabalhando extra, LOA, porque realmente, se a gente for contar com o que a gente vem perdendo, infelizmente, a gente não consegue administrar a instituição. Então, eu queria deixar claro o seguinte, que este ano nós entramos com somente 60% do orçamento desses 53 milhões, que é de manutenção, 52 milhões, eu arredondei para 53 milhões, são 52 milhões, 947 reais e 92 centavos. 53 milhões. Desses 53 milhões, eles liberaram inicialmente somente 60%. Nós ficamos bastante apreensivos como que ia fazer a manutenção da universidade com 60% só do custeio. Quando chegou agora em maio, e esses outros 40%, eles ficaram sob supervisão do Congresso. Quando chegou em maio, eles liberaram esses 40%. Então, portanto, a UFOP, em condições orçamentárias, apesar dos cortes, nós
passamos a minha gestão sem dívidas de um ano para o outro. E vamos passar este ano também sem dívidas para o outro ano. Passaríamos com dívidas se tivéssemos o período presencial. Se tivesse na normalidade, nós íamos passar com dívidas, porque os 53 milhões, eles não são suficientes hoje para manter a universidade, devido aos cortes passados, né? Então, assim, nós estamos hoje numa situação, perante outras universidades, até bastante, vamos dizer assim, confortável, porque tem outras que vêm passando com dívidas, até por causa o governo não respeitou aquele plano de expansão das universidades do REUNE, e muitas universidades não conseguiram os recursos suficientes para terminar o que tinha que ter terminado nesse plano de reestruturação e expansão, de expansão e reestruturação, né? Então, nós conseguimos. Então, por exemplo, nós conseguimos nessa gestão 2,5 milhões a mais para terminar, por exemplo, o Centro Mínimo Metalúrgico, que a minha argumentação foi que eu precisava fechar esse prédio, porque este prédio era para atender os laboratórios das engenharias que foram implantadas no REUNE. Então, com essa justificativa, com muita negociação, eu consegui esses 2 milhões que está agora terminando o fechamento para fazer a entrega do prédio aos cursos de engenharia que sem laboratórios do REUNE. Então, assim, foram negociações que foram realizadas e que, em alguns momentos, foram bastante sensíveis, né? Nós temos agora, eu estou na luta, eu faço parte de uma comissão de universidades sem hospitais, porque nós precisamos ter recurso para as universidades sem hospitais, porque nós precisamos manter nossos alunos em estágios e residência, né? Não só de medicina, mas de toda a área de saúde. E também faço parte de uma comissão de museus, porque o que nós assistimos com o Museu Nacional e com o Museu da Ciência da UFMG, a gente pode muito bem pensar o que pode nos acontecer na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, a minha preocupação é imensa. Desde que eu assumi, eu envio um ofício por semestre, mostrando a nossa necessidade de investimento em proteção e combate ao incêndio dos prédios da UFOP, né, como Escola de Minas, Escola de Farmácia, CHS, o próprio ICSA, o restaurante universitário, né, o próprio Escola de Farmácia, o LAPAC, o próprio Museu da Escola de Farmácia. Então, assim, nós conseguimos um recurso agora, que eu falei para vocês, de 2 milhões, que vai atender RU, vai atender o ICHS, vai atender o LAPAC da Escola de Farmácia, quer dizer, parte nós já vamos conseguir atender, mas ainda nós precisamos de muito mais recursos para atender todos os outros prédios que são necessários ter essa proteção e combate ao incêndio, né? Essa proposta de prevenção e combate ao incêndio. Então, o que nós tínhamos uma planilha Andifes que levava em conta várias variáveis e trabalhava as características diversas das universidades. Mesmo em Minas, nós temos características muito diferentes umas das outras. Então, essas diferenças, de acordo com as suas complexidades, a gente conseguia colocar isso no orçamento. Hoje, eles desconsideram completamente a planilha Andifes, e pior de tudo, disso tudo em relação ao orçamento, apesar da gente não passar com dívida, mas eles já estão fazendo a previsão, hoje eles abriram, né, o sistema para a gente entrar com a PILOA, né, que é o projeto de lei orçamentária do Executivo, que entra as universidades, no caso, também,
eles falaram que nós vamos ter um corte, as universidades públicas federais vão ter um corte de 18,2% em todas as rubricas. Isso traduz em quê? Em um corte de 9 milhões e meio do nosso custeio. Nós temos um corte de 18,2% de capital, que já era de 1 milhão e 800, passa para 1 milhão e meio, ou seja, com menos 9 milhões e meio dos 53 milhões que nós recebemos, nós não temos como manter a universidade em funcionamento pleno. E não é a UFOP, são as universidades públicas brasileiras. Com este corte de 18,2%, o que está sendo previsto para o ano que vem é a dificuldade de funcionamento das universidades públicas brasileiras. Então, o que nós estamos trabalhando, e a Andifes também, nós reitores, e a Andifes é com os parlamentares, porque quando essa PILOA vai para o Congresso, ela passa por uma avaliação, e nós estamos tentando evitar esse corte de 18,2%. Né? E aí, eles aprovam a LOA, que seria a lei de orçamento, para o que você pode gastar, porque eles baseiam no que o governo tem de receita e gastos, né? Então, para poder fazer esses cortes ou não. Então, o que a gente está tentando é evitar que tenha esse corte com os parlamentares, para que essa LOA não deixe cortar mais do que a gente já tinha de corte, ou seja, que pelo menos não deixe cortar esses 18,2%, porque aí fica impossível da universidade pública funcionar, né? E essa é a nossa última esperança, porque se isso acontecer no Congresso Nacional, eles abriram o sistema hoje, para a gente incluir, vai colocar lá o nosso limite, se eles colocar com menos de 18,2%, não sabemos como vamos fazer, né? E se isso vai para o Congresso e eles aprovam, o cenário é o pior possível para o ano que vem. E eu estou com a esperança e a expectativa, dentro da conjuntura que hoje o Congresso tem mostrado e articulado em relação aos vetos às propostas do governo, e o trabalho que está sendo feito no Congresso, eu acredito que a gente pode sim, talvez, conseguir que esse 18,2% não seja implantado para que seja cortado o orçamento ainda mais das universidades. Mas a situação não é uma situação, como se diz, confortável, não, pelo contrário. É temerosa, é uma situação complicada, porque as universidades públicas vão se tornar, eles vão inviabilizar o funcionamento das universidades. E também parece que o corte também vem para bolsas de pesquisa, para projetos de pesquisa, vem também para a CAPES, né? Então, parece que vai ser em todos os setores do MEC, e incluindo, inclusive, a CAPES. Além dos custos que a gente já teve para a ciência, né, a pesquisa no país, que já foram muito grandes, tanto da CAPES como do CNPq, nós agora também vamos ter para a CAPES 18,2%. Então, está inviável, praticamente inviável. Né? Isso dificulta muito a gestão, né? E são pautas tão difíceis que muitas vezes nós, no conjunto das IFES, não conseguimos, às vezes, fazer uma frente eficaz, e muitas vezes sobra para nós, gestores, eficaz, porque, na verdade, nós não somos ouvidos, e nós temos um governo contra as universidades. E, às vezes, internamente, nós não somos compreendidos, porque o corte não depende de nós. Se for deixar para minha
para minha decisão se eu vou cortar ou não quero cortar e eu não vou cortar nada. Pelo contrário, eu vou tentar recuperar aquilo que já foi perdido. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não têm a comunidade, não todos, né? A comunidade universitária muitas vezes não entende, acha que isso é uma prerrogativa do gestor, do reitor ou da reitora, e não é, né? Então, assim, situação, muito, como gestor, eu peguei anos muito difíceis, eu peguei anos com não só com corte orçamentário, com uma fiscalização imensa dos órgãos fiscalizadores, como CGU, TCU, né, que dificultou. Eu tinha, às vezes, estava reunido, nos 2 primeiros anos, eu praticamente fiquei respondendo a CGU, TCU e Ministério Público Federal e Estadual, né, assim, era denúncias, ou mesmo eles vinham aqui para avaliar a gestão, ver como que fiscalizavam tudo, né? Então, isso foi 2 anos, assim, de só sob pressão e ameaças, em termos da universidade como um todo, da gestão como um todo, da administração dos recursos públicos, né? E isso é muito ruim, porque muitas vezes você está tentando. Eu não estou falando que a gente não tem que prestar conta, ou não tem que ser fiscalizado. Pelo contrário, eu acho que isso é importante, até para mostrar que nós não jogamos dinheiro fora, no ralo, como é colocado muitas vezes, que nós temos muito cuidado com o dinheiro público, com o gasto do dinheiro público. Tem que ser fiscalizado, sim. O que eu discordo muitas vezes é da forma como essa fiscalização ela ocorre. Muitas vezes ela não vem de uma forma ou preventiva e de ajuda para que se evite erros, né? Muitas vezes ela vem na forma coercitiva mesmo, né? E isso é muito ruim. O dia que o Cancelier suicidou, né, eu estava com o TCU dentro da sala de reuniões da Universidade Federal de Ouro Preto, avaliando também o nosso programa de EAD, né, que também foi a avaliação do programa do Cancelier em Santa Catarina, e depois eles estavam aqui comigo avaliando o nosso ensino à distância, né. Então, no mesmo dia, eles estavam comigo. Então, assim, eram telefonemas, às vezes eu com o TCU, o Ministério Público Federal me ligando, ao mesmo tempo CGU também. Então, era assim, era uma pressão, foi uma pressão insuportável. Você tem que ter uma habilidade, um autodomínio, um autocontrole emocional e um domínio do que você faz, do que você está gerindo, muito grande. Porque é muito difícil, às vezes, você se fazer entender, ou eles entenderem o que você está fazendo e a sua justificativa por que está fazendo, daquela forma, né? E isso foi 2 anos muito difíceis para a gestão, né? E não foi só para mim como reitora, não, foram também para os pró-reitores, foram também para setores envolvidos na gestão, direto ou indiretamente, que tinham que disponibilizar os processos, né? Então, você fica ali, às vezes, 1 semana, 15 dias, por conta de responder questões que eles estavam aqui na universidade presencialmente, querendo informações, né? É necessário, sim. Mas, às vezes, a forma de fiscalização ela é necessária, importante, mas ninguém nega, acho que nenhum reitor nega essa informação, pelo contrário. Mas, enfim, é isso. Eu passei por um período, a minha gestão está passando por talvez um dos períodos mais difíceis que a universidade pública brasileira está enfrentando. Muito pior do que foi na década de 90. Tá certo. Bom, nós faremos agora um pequeno intervalo para ouvir um breve recado do nosso patrocinador, e voltamos em seguida com a entrevista Primaz. Do
o alicerce, o acabamento com mais qualidade. Material de construção é aqui. Vem pra Donfim, tem o melhor preço da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Estamos de volta com a entrevista Primaz, que recebe nesta semana a magnífica reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, a professora doutora Cláudia Barbieri. Professora, você comentou um pouquinho no bloco anterior sobre essa sua relação, as dificuldades, sobretudo no enfrentamento, nas relações com o governo federal. A minha pergunta é, quando foi eleita reitora, a senhora esperava ter que se relacionar com tantos ministros da educação diferentes? De forma alguma. Pensar que a gente teve um ministro que ficou 8 anos, né, que implantou uma série de políticas públicas na educação que foram extremamente importantes para a sociedade brasileira, né? Que a gente já falou de pautas aqui que já foram discutidas e implantadas em outros governos, e com uma constância de 8 anos de um ministro, é muito difícil você pensar que você vai ter tantos ministros em tão pouco tempo, né? E toda vez que se pensava, pode vir um ministro que talvez tenha mais sensibilidade com a questão, só de não ser contra a educação, a gente já pensava que poderia ser melhor, né? Só que a gente não encontrou, até este momento, um que não mostrasse, na verdade, eu não sei, isso faz parte do governo federal, né? Então, é difícil realmente você esperar que um ministro neste governo, ele não vai ter um comportamento contrário à educação. Não é a educação superior, é a educação básica. Você viu o Fundeb aí, o que passou, né? Com a proposta de retirada de recursos do Fundeb, né? Então, você vê que é uma falta de compromisso com a educação pública brasileira, desde lá da pré-escola até o nível superior, né? Então, é muito difícil lidar, né, com um governo que tenha a educação, onde você, gestora, é contrária à educação. Então, isso não passava para minha cabeça que a gente poderia ter ministros contrários à educação. Então, é muito difícil de assimilar isso, né? É muito complicado para nós. A pessoa pode até não ser da área, mas ser contrário é diferente, né? É muito diferente, né? Então, isso dificulta a relação, isso dificulta o entendimento da nossa função, das nossas atividades, né, na universidade, aquilo tudo que eu já disse anteriormente. E numa primeira reunião que foi essa semana da Andifes com o ministro, com esse novo ministro, ele se mostrou, parece que bastante aberto ao diálogo, foi assim que foi nos passado, aberto ao diálogo, e também, assim, sensível à educação, né, como um todo. E, logicamente, com a Andifes mostrou sensível à educação superior. Mas nós temos ainda que ver, né, o ministro pegou a Covid, né, está doente, ele está se recuperando, então ele não teve tempo ainda realmente de assumir a pasta de uma forma assim, integral, mas ele parece que se mostrou sensível, mas é uma expectativa que nós estamos, né, mas não sabemos também.
Professora Cláudia, eu vou trazer um novo assunto para a nossa conversa. Nos últimos anos, a comunidade acadêmica de Mariana tem se preocupado com muitas incertezas relacionadas aos terrenos onde estão construídos o ICHS e o ICSA. Como estão os acordos e comodatos entre a UFOP e os proprietários destes terrenos? A UFOP corre algum risco de ter de se mudar de onde está instalada hoje, Mariana? Mariana, foi um dos problemas também que caiu para mim, na minha gestão, né? Na minha avaliação, nós perdemos aquele processo, no caso do ICHS, né, com a arquidiocese, por uma falta de omissão da universidade à época, né? A gente podia ter já vencido esse problema lá atrás, né? Então, assim, mas a gente não adianta mais pensar no que aconteceu. Nós temos que viver e responder o que está acontecendo hoje. Então, foi um período que eu entrei também já com esse tipo de cobrança, né? Ou seja, com ameaça, inclusive, de despejo do ICHS do prédio. Tive várias reuniões com o arcebispo, Dom Geraldo, depois Dom Ayrton, e também no governo federal, né? No governo federal. Tive audiências com o juiz em Belo Horizonte, com a participação da Arquidiocese de Mariana, com a participação da UFOP, comigo, né, como gestora, e lá nós entramos num acordo de que nós estão pagando um aluguel de R$14 mil, né, por mês. Esse acordo, ele dura por 4 anos, ele fica vigente por 4 anos, né, isso é o que ficou definido, e depois desses 4 anos, provavelmente, vai ter uma nova negociação, que eu acredito que é para renovação, talvez, do aluguel. Antes da pandemia, eu estava com uma agenda marcada em Brasília, no Ministério da Economia, para discutir a possibilidade, se não tinha como ter um recurso disponível para a gente tentar ver se conseguia comprar, né, tentar depois negociar com a igreja a compra, adquirir os prédios, já que a terra nua é nossa, né, nos pertence, se a gente não conseguir estabelecer essa negociação, eu trouxe, inclusive, a Conjur do MEC, né, aqui para Mariana, eles participaram também de uma conversa com a arquidiocese. Então, assim, a minha intenção era tentar uma negociação até de compra e venda, né, embora eles sempre manifestaram não interesse em vender, mas a gente tem que tentar, né. Então, assim, eu acredito que não haverá despejo. Eu não sinto Dom Ayrton, assim, no sentido de, com essa má vontade, ou querendo nos colocar para fora. Eu não sinto isso. Eu sinto, assim, existe uma abertura para o diálogo, eu acho, assim, muito grande. Não é que não teve com o Dom Geraldo, mas foi diferente. O Dom Ayrton, ele tem uma abertura, assim, grande, assim, para ouvir, né, uma capacidade de ouvir muito grande, de entender, ser sensível, não que Dom Geraldo não tinha, mas era diferente. Então, assim, eu acredito que, provavelmente, como ainda não cheguei a nenhuma solução, e eu, né, praticamente está vencendo o mandato em fevereiro, eu entrego. Então, o que acontece? Eu acredito que vai passar por uma renovação, novamente, de valor de aluguel, e essa negociação, ela tem que continuar com quem vier, né, como reitor ou como reitora, e até que a gente chegue numa melhor solução, tanto para a arquidiocese como para a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Em relação, e para o ICHS, logicamente, a comunidade lá, ela fica... e eu entendo perfeitamente
é muito ruim o que nós estamos vivendo em termos de expectativa, de insegurança. Você imagina uma comunidade dentro de um prédio que não sabe se fica ou se sai, né? Então, isso não dá uma estabilidade emocional necessária para o corpo universitário, acadêmico ali dentro, né? Os docentes se sentem seguros, os técnicos, os alunos, né? Então, ninguém fica com cabeça para poder focar naquilo que é o propósito ali, que é a educação, né? Então, a solução disso tudo é muito importante para todos nós, mas é mais importante, eu avalio, para a comunidade do ICHS, né? Acho que ninguém merece viver na situação que eles viveram. E, em relação ao ICSA, aquele prédio, ele pertence, parece que, à Câmara, né, a Câmara dos Vereadores, né, de vereadores, e eles parece que liberaram aquele espaço para que a universidade ocupasse na época, e o que a gente tem que, acho que, estabelecer com eles talvez um convênio de utilização, ou de utilização do espaço por tempo indeterminado, no sentido de que, se algum dia o prédio, a UFOP, não mais querer utilizar aquele espaço como... seria um regime de comodato, talvez, que a universidade teria o direito de usar até com a finalidade com a finalidade educacional. Quando, se por algum motivo a universidade parasse de ter essa finalidade, ela devolveria o prédio. O que, como gestora, me incomoda muito, muito, você, muitas vezes, é obrigada e tem que fazer um investimento com dinheiro público nesses espaços, tanto no ICHS como no ICSA, com dinheiro público, sendo que, se a gente sai de lá, em algum momento, esse prédio ficou ali um dinheiro público. E nós vamos sair sem lugar, sem espaço, né? Então, um investimento público que pode se tornar, inclusive, depois, para uma entidade privada, né? Isso me incomoda profundamente. Eu sou uma defensora e zeladora e cuidadora desse dinheiro público. E eu acho que nós temos que investir, nós precisamos investir, mas nós temos que ter a segurança também de que esses prédios, eles vão ter a finalidade que a UFOP necessita para que a gente tenha segurança e que justifique esse investimento de recurso público. Vamos falar Sim. agora de eleições de reitoria. Seu mandato já está quase no fim, né? Faltando 6 meses para terminar. Estamos numa situação de pandemia, então, diferentemente das outras eleições, eu gostaria de saber como está sendo pensada essa eleição, se existe um temor da universidade que a lista tríplice não seja seguida pelo Ministério da Educação, como já aconteceu em outras universidades e institutos, e gostaria que você falasse com a gente se pretende se candidatar à reeleição também. Olha, eu acho que é a primeira vez, é a primeira vez que a UFOP vai passar por um sistema de eleição não presencial, remoto, né? Então, isso é uma novidade para todos nós. Mas eu acho ela importante, ela tem que acontecer, né? Ela tem que acontecer, eu defendo a forma paritária, como a gente sempre fez, a consulta paritária para depois ir para o Conselho Eleitoral, né, para ser referendado e sair a lista tríplice para ser entregue ao governo, né? Agora, este calendário, quem estabelece e propõe
são os sindicatos e o DCE. Então, eu acredito que eles estão se mobilizando para fazer esse calendário, né? Para que a gente tenha um processo eleitoral. A garantia das eleições é uma premissa fundamental, né? E depois a formação dessa lista tríplice, nós temos que lutar para que ela seja respeitada, né, pelo governo. Agora, é muito difícil falar se eles vão acatar ou se eles não vão acatar, né? Isso como eu falei, já teve casos que a gente esperava que o reitor e o próprio reitor achava que não ia ser nomeado e foi, e teve casos que a gente achava que seria e não foi. Eu acho que existem vários candidatos potenciais, né? Assim, não só eu, como outros candidatos que parece que têm sido falado na comunidade, potenciais. Agora, isso ainda tá muito cedo para eu falar com você, vou ou sai. Eu acho que tem tantas coisas para acontecerem ainda para que eu afirme isso assim de forma concreta, eu vou ou sai. Eu acho que o gestor que está no momento, o reitor, né, o vice-reitor, geralmente eles têm eles são candidatos potenciais porque eles estão ali já na administração, ele já está com a experiência da lida, da rotina, dos problemas. Então, isso passa naturalmente como um candidato potencial. Mas eu acho que ainda está cedo para bater o martelo, vamos dizer assim, não, nós vamos sair, assim. Eu acho que nós temos que esperar ainda a definição desse calendário, ver essa conjuntura, como é que ela caminha, né, as possibilidades, chances, né, então, assim, isso é uma série de questões que têm que ser avaliadas, né, acho que não, talvez já final de agosto, princípio de setembro, a gente já tenha o calendário talvez definido, a gente já pode começar a manifestar os possíveis candidatos potenciais, se vão ou não sair, né? Aí eu terei condições de dar a vocês uma resposta mais concreta. Hoje eu não me sinto muito confortável em dizer que sou, assim, afirmando já. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser avaliada. E eu prefiro esperar. Eu acho que é mais prudente. Professora Cláudia, nós já estamos, então, caminhando agora chegando, né, começando a caminhar para o final da nossa entrevista, e aí eu te pergunto assim, uma coisa que tem, um discurso que tem ficado cada vez mais forte na sociedade, é de que as salas de aula nunca mais serão as mesmas, principalmente depois da pandemia e tal, muita gente falando isso, de que muita coisa vai mudar em relação às salas de aula. Então, independentemente de quem estiver à frente da UFOP no próximo quadriênio, como que a senhora vislumbra que será a UFOP dos próximos anos? Como que vai ser a Universidade Federal de Ouro Preto no próximo mandato, independente de quem seja o reitor? Olha, eu acredito que a sala de aula pode não ser a mesma, no sentido das ferramentas que possam ser utilizadas na educação, mas eu não acredito que ela vai ser substituída, o presencial, né? Eu não acredito. Por mais que sejam cursos da área de humanas e sociais, que eles falam, não preciso de laboratório, preciso de... Isso não... Esse contato, esse ambiente acadêmico, ele é necessário. Ele faz parte da educação também. Entendeu? Desse convívio, dessa discussão cara a cara, né, dessa participação coletiva, presencial, né, isso faz parte do processo educacional, não é só a sala de aula, que precisa lá do aluno presencial e do professor e do técnico, né, não, a universidade, ela se preza por ser um espaço importante de relações sociais, né? E por isso que eu não acredito que
ela seja substituída dessa forma presencial. Agora, eu acredito que algumas ferramentas tecnológicas que hoje estão presentes na nossa realidade, elas vão começar a fazer parte das atividades de sala de aula, entendeu? Eu acho que em algumas situações ela pode, sim, ajudar, mas que nós temos também que ter o cuidado para que a gente automaticamente não faça essa transformação, né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que ela vem ajudar, mas ela não vem para substituir. O aluno precisa da biblioteca, mesmo que a gente tenha mais de 15 mil títulos de e-books assinados hoje, disponíveis para a comunidade, não tem ali todos os autores. Embora a gente assine os e-books tentando acompanhar as referências bibliográficas dos cursos. Mas tem cursos, principalmente da área básica, da área de exatas, que não, por exemplo, os autores não colocam esses livros disponíveis em e-books. E eu acho que essa relação humana, ela é muito importante, né? É o que eu falei, a universidade não é só a sala de aula, não é só o laboratório, tem outras vivências, outras experiências de vivências que são ímpares, né? Que, assim, só acontece se isso acontecer, se você tiver as pessoas lá presencialmente. Então, eu acredito que nós estamos numa evolução tecnológica, mas como uma ajuda, não como uma substituição. Tá certo. Agora sim, nós estamos chegando ao final dessa esclarecedora conversa. A gente agradece, professora Cláudia, muito a sua disponibilidade de falar conosco. E agora a gente abre espaço para que você faça as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a vocês, a Primas, né, pelo interesse em me entrevistar como reitora da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu agradeço o Luiz Loureiro, né, pelo convite também, né, acho que é uma oportunidade nessa entrevista, pelas perguntas que foram feitas e abordadas, é importante mostrar o que faz e quem é a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Isso, às vezes, igual vocês colocaram, às vezes, são informações que muitas vezes a comunidade não sabe o que acontece, né? E como que acontece. E isso, muitas vezes, esse tipo de entrevista, ela é esclarecedora, ela traz mais informações, né? E traz, às vezes, quando você conhece, você passa também a ter tranquilidade. E ao mesmo tempo, nós temos que lutar pela vida, né? Desde que teve aquele cunho que a gente suspendeu o calendário acadêmico, a minha responsabilidade ali era com a vida, é com a vida. Então, nós temos que garantir que as pessoas não se exponham para que a gente tenha consequências que a gente poderia serem evitadas, né? Então, isso é a minha maior preocupação, dar a proteção devida a toda a comunidade, né, universitária. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, que a equipe tem uma preocupação muito grande. E, ao mesmo tempo, é um momento que nós temos que ter também de empatia e compaixão. Eu acho que quando você tem um número em torno de 97 mil pessoas morrendo, que deve chegar a 100 mil no próximo final de semana, eu não sei, talvez hoje, amanhã já chegue a 100 mil, é muito assustador, né? É muito assustador, é muito difícil de assimilar, né? Num país que tem o SUS, que é um sistema público de saúde, pública, né? Um dos maiores do mundo, né? Que tem condições, inclusive, que se estamos morrendo
Se tem essa mortalidade, podia ser muito maior, que a gente já está, né, indignado de 97 mil, sem o SUS poderia ser muito pior, né? E a minha recomendação é que o isolamento social, neste momento, é a resposta mais adequada que nós temos que dar à pandemia. Nós temos que ficar em casa, se pudermos ficar. A Universidade Federal de Ouro Preto tem feito de tudo para poder garantir isso à comunidade acadêmica, né, universitária. E eu acredito que esta é a melhor forma que uma instituição de educação possa passar como exemplo, né? Mostrando que nós respeitamos, nós temos compaixão e empatia, e por isso nós somos sensíveis, e que nós estamos resguardando a vida, não só daqueles que pertencem à Universidade Federal de Ouro Preto, mas também da sociedade na sociedade que nós estamos inseridos, né? Então, isso para mim é muito importante, e é uma responsabilidade imensa para mim como gestora, garantir que isso funcione dessa forma, né? Ou seja, resguardando a vida, né? Dando proteção à vida, promovendo a vida. E isto para mim, hoje, o maior, é de maior importância e o maior desafio. É isso que eu tenho para mim neste momento. Então, fiquem bem. E muito obrigada. Esta foi a 15ª edição da entrevista. Obrigado a você que segue conosco e continue acompanhando o nosso trabalho no site agenciaprimas.com.br. Avalie também a possibilidade de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo disponível em apoia.se/Agência Primas. Até a próxima!